Rogério atrasado? Então, no próximo mês não vai haver essa plenária porque cai numa quarta-feira de cinzas, né? Então fica difícil. Então, 4 de abril, nós estamos aí com o doutor Oscar Vegas para falar sobre a contaminação de agrotóxicos no mel. Dia 16, 17, 23 e 24 de março, vai acontecer mais um curso lá no Apiário Escola Álvaro Chaves, né? Preparado? Cacilda? Então, nós estamos lá. E aqueles alunos que quiserem fazer uma reciclagem, quiserem aparecer lá, nós estamos à disposição. Dia 11, antes disso, nós temos recebido alguns comunicados, informações da quantidade de abelhas que estão morrendo aí com excesso de veneno, né? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, 80% das abelhas foram dizimadas com veneno, com finopril principalmente. Teve um apiário aí, acho que em Mato Grosso, se não me engano, Goiás, eles passaram esse veneno em uma plantação de soja, 6 quilômetros do apiário, mataram todas as abelhas. E eles fizeram um BO, depois fizeram um estudo e descobriram que entre a plantação de soja e o apiário tinha uma plantação de nabo forrageiro. Então esse nabo forrageiro foi contaminado e contaminou as abelhas e morreram. Essa semana passada, o Balatinho, que fez palestra aqui sobre pólen, ele mandou aqui para mim: Eloy, boa tarde. Estamos preocupados com o andamento da agricultura brasileira. Envenenamento de apiários inteiro com cultivo de soja, cana, laranja, coco e até eucaliptos. 4.000 colmeias no Rio Grande do Sul. Isso foi divulgado. Não bastasse o preço do mel, fala-se em 6,50 e até menos. E dá a culpa, ele fala, se dá a culpa, mas não a solução. Então ele está preocupado com tudo isso, ele está perto, lá em Santa Catarina. Ele é de Santa Catarina, mas vizinho do Rio Grande do Sul. Então é um preocupante porque o Brasil é o segundo país que mais tem aviação, mais tem aviões para pulverizar as abelhas, pulverização. Primeiro, Estados Unidos, 2015. Os Estados Unidos, todos sabem, conseguiram dizimar todas as abelhas do país. Eles tiveram, em 2016, importar abelhas. Eles tiveram um prejuízo de mais de 15 bilhões de dólares. Porque tem plantas, né, que precisam de 100% de polinização de abelhas. No caso deles lá, nós aqui temos maçã e outras coisas. Então é muito preocupante com isso, porque se nós temos a segunda frota de avião e o sindicato dos aviões é lá no Rio Grande do Sul, a gente já começa a ficar preocupado. Pois é. Não sei pela preocupação, porque, veja bem, apesar de ser no Rio Grande do Sul, o sindicato, o Rio Grande do Sul perdeu uma quantidade enorme de abelhas agora, recentemente, questão de 10 dias, por causa do uso do agrotóxico indevido. Esse problema está se alastrando pelo Brasil todo. Eu estava falando, inclusive, agora com o Alcindo, que é o presidente da Federação Paulista de Agricultores, e que eu acho que a única solução que existe é o setor apícola, através da presidência da CBA, conseguir um grupo de políticos e começar a trabalhar em cima disso. Porque, infelizmente, nós sozinhos não vamos conseguir vencer de forma nenhuma o que acontece com relação a pulverizações feitas por via aérea. Nós já participamos de várias reuniões aqui em São Paulo, principalmente nós estamos fazendo aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa, porque lá tem um trabalho de um deputado, o nome dele é
Padre Afonso Lobato. Padre Afonso Lobato, que ele está com um projeto para proibir a pulverização aérea nas abelhas, nos apiários aqui do estado de São Paulo. Mas para ele conseguir vencer isso e passar o projeto pela Assembleia, ele vai trabalhar muito, porque ele vai ter que dominar pelo menos 50% mais um dos votos que existe. Isso vai ser muito difícil, porque normalmente o fazendeiro está preocupado com a fazenda dele, ele não está preocupado com a mortandade de abelhas que acontece no vizinho dele. Então, eu acho que cabe também a todos os apicultores e associações fazer um trabalho para que realmente a gente consiga criar poder político para melhorar esse ambiente com relação à mortandade de abelhas. A mortandade está havendo em grande quantidade e nós não estamos vendo nada no setor público para tentar eliminar esse problema. Infelizmente, é uma grande verdade, e não é só no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul está acontecendo, Santa Catarina está acontecendo, Paraná está acontecendo e todo o Brasil está acontecendo. Eu conversei semana passada com um elemento do Acre, e ele estava falando que uma plantação lá foi jogada ao aerotóxico e praticamente dois apiários que tinha dele, simplesmente acabou. Então o problema é no Brasil todo que está acontecendo. Eu acho que cabe um trabalho político para conseguir tentar eliminar esse problema. Ou pelo menos amenizar esse problema. Em 11 de dezembro do ano passado, eu participei de uma reunião da Câmara Setorial de Produtos Apícolas, do qual o Ricardo era presidente, depois ele vai falar sobre isso, e estava presente lá o Ricardo, claro, o Alberto Amorim, secretário-geral, e estava também o Francisco Sérgio Ferreira Jardim, que era o secretário-geral, que era o secretário da Agricultura, estava os representantes da Federação, da Unasp, Sindicato dos Aviões, Sindicato dos Produtores de Venenos. Infelizmente, faltou o pessoal do Sebrae e o pessoal da Sabesp mostrar os trabalhos que tem em cima dessas contaminações. E como foi o final da presidência do Ricardo, e houve eleição com o candidato Carlos Popolano da Abimel, e teve mais um candidato que foi de tempo que existiu, né? Depois do Ricardo. E aí tinha 7 entidades com direito a voto, e ele fez 5 votos e 2 abstenções. Eu me abstive no caso, porque eu estava sozinho, e não participei da outra reunião, nem sabia quem era esse Carlos Pamplona, e hoje ele é o presidente da Câmara Setorial de Produtos Apícolas. E na fala de posse dele, ele disse que o estado de São Paulo tem cerca de 70 mil comércios, e ele ia trabalhar, vai trabalhar, para que aumente 6% esses comércios ao ano. Não sei como vai fazer isso, mas é isso que ele falou. E também estava lá o Carlos, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Apicultura, e muito preocupado porque o SUS aprovou o tratamento com produtos apícolas. E com essa contaminação dos produtos apícolas, os apiterapeutas estão muito preocupados com isso. No caso daquele apiterapeuta que fez palestra para nós, o Celso Henrique, ele cria as próprias abelhas, ele produz o mel, produz os produtos dele, para não ter que pegar produto contaminado. É isso que tem que tomar muito cuidado. E também estava lá a coordenadora de defesa agropecuária, CDA, doutora Maria Carolina Guito. Ela já esteve aqui, fez palestra. Aquela que incentivou a matar as abelhas, se lembra, né? Quase apanhou aqui, mas tudo bem. E ela disse que vai fazer o cadastro de todos os apicultores do estado de São Paulo. Eu perguntei como ela ia fazer, ela disse que vai fazer um mutirão para fazer esse cadastramento. E falou-se também sobre a GDA, né, que é Cria e Transporte Animal, que é uma coisa que os apicultores têm que ter na hora que você faz o transporte das abelhas, de animais e tal. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Está escrito, vai sair a mensagem da próxima revista, da mensagem doce. Em cima, aí esse Carlos Pamplona, presidente da Câmara Setorial, marcou uma reunião para o dia 29 de janeiro.
e essa reunião já não aconteceu, esse já é o primeiro furo. Eu falei para o Ricardo falou que também não ficou sabendo de nada. O Ricardo acho que faz membro, ele é membro da Câmara ainda, né? E em cima disso eu convidei o Ricardo para fazer uma palestra aqui para nós. Então vamos receber o Ricardo, que é pesquisador da Embrapa, presidente da Associação de Agricultura do Estado de São Paulo, começando, membro da Câmara Setorial de Produtos Apícolas, foi o presidente até 2018. Então, vamos, uma salva de palmas, Ricardo, por favor. Mais uma coisinha. O Ricardo tem uma reportagem da revista Globo Rural de Janeiro, está lá essa reportagem que fizeram com ele. Quem não leu, quem quiser ler, lá está lá, a revista Globo Rural de Janeiro. A todos, a todas, prazer, né? Conseguimos chegar aqui, mesmo com a chuva. Bom, agradecer na pessoa do Eloy, do Radamés, o convite. É sempre bom poder a gente se juntar, né? Se encontrar e a partir desses encontros a gente pensar junto uma série de questões. Não são poucas as questões que a gente tem que lidar enquanto criador de abelha nesse país e no estado de São Paulo, né? Bom, o Eloy fez uma introdução em relação à Câmara e ele me colocou assim uma sinuca de bico, porque ele me deu meio que dois temas, né? Você fala um pouco sobre a meliponicultura, sobre o panorama e fala um pouco sobre a Câmara. Bom, são duas coisas, de certa maneira, até extensas e complexas. Eu vou tentar fazer um resumo da ópera aqui, né? Mas eu sei que o tempo também, a gente tem um limite, então eu vou tentar abordar um pouco essas duas questões, tá bom? Como o próprio Eloy colocou, vou dar uma ideia para vocês da Câmara Setorial, né? Quem de vocês nunca tinha ouvido falar da Câmara Setorial aqui do Estado de São Paulo? Né? Então, boa parte já ouviu falar sobre ela, pelo menos. Mas eu acho que não sei se vocês têm ideia realmente de como ela funciona, como é o mecanismo dela, como foi criada, por quê, da onde, né? Então acho que era bom a gente aproveitar a oportunidade e fazer um pouco esse relato, né, para a gente ter um nivelamento de informação. Senão a gente fica falando de questões lá na frente, antes de a gente saber exatamente como começou tudo, né? Tá? Então, independente dessa palestra aqui, bom, isso aqui é o Diário Oficial, é o que eu tirei do Diário Oficial, porque a letra é muito pequena, né, quando ele é emitido, e eu só coloquei no Word para ficar mais fácil a informação. Então a Câmara foi recriada em 2014, recriada, porque a primeira formação dela é datada de 1997. Foi formada, eu acho que inclusive, eu acho que era o próprio Constantino, né, que estava na presidência dessa primeira versão, mas por N questões ela realmente não se efetivou, né? Foi criada no papel, mas não conseguiu avançar naquela época. Essa questão de Câmara Setorial, para quem não sabe, existem câmaras federais ligadas ao Ministério da Agricultura, que são câmaras temáticas ou por culturas, tá? Nós temos lá a nossa Câmara da Cadeia Produtiva do Mel e dos Produtos das Abelhas, lá no Ministério da Agricultura. Quando se estabeleceu essa metodologia de Câmara, o governo criou no nível federal, no Ministério da Agricultura, e fomentou a criação das câmaras estaduais. Então, que cada Câmara tivesse câmaras estaduais temáticas. E elas estão vinculadas às secretarias de agricultura de cada estado. Tá? Eu estava no Piauí desde 2000, em 2010 nós criamos a Câmara lá no Piauí, que ajudou a criar, porque eu já estava participando da Câmara Federal desde da sua criação, né? Desde 2007 para 2008. Tá? Em 2009, depois eu fui convidado para assumir a função de consultor técnico. Então, eu estou desde então na Câmara Federal como consultor técnico da Câmara. A Câmara é composta de membros, que vocês vão entender como que isso se organiza.
Tá? Bom, a gente tinha um monte de questões aqui no Estado de São Paulo para tentar avançar, para tentar melhorar, e por essa experiência de trabalhar em Câmara, entender que é uma das formas em que você traz o poder público, né? O Radamés falou, poxa, cadê o poder público? Onde ele está? Quando a gente está tendo problemas, no nosso caso, problemas seríssimos, né? Como que acontece com as abelhas. É que não impacta tanto, né? Porque é uma coisa mais homeopática e as pessoas acabam, infelizmente, se acostumando. A gente se acostuma, inclusive, com as coisas ruins. E a gente vem tendo esse problema há um bom tempo. Então, é uma forma de você trazer o poder público, órgãos, entidades, para discutir em conjunto as questões que afetam aquela cadeia produtiva, aquele setor. Então, a gente fez um esforço grande em 2013, por isso que é uma linha do tempo, né? Em 2013, a gente criou, lá em Franca, a Associação dos Meliponicultores do Estado de São Paulo, a Unisampa. Tá? Pode parecer que é de São Paulo, não é Unisampa, né? Mas a ideia era que fosse um nome mais aprazível, né? Do que a Associação de São Paulo, do Estado de São Paulo, enfim. Então, com essa geração desse ambiente, a gente já começou a ter mais força representativa para realmente ir lá na Secretaria de Agricultura e solicitar a recriação da nossa Câmara. Então, houve uma articulação nossa, pessoas na época a América, que era secretária da Federação, né? Está aqui o Alcindo, cadê o Alcindo? Está aí, então ele sabe bem o esforço que a América fez para ir lá e conversar, né? E a gente conseguiu ter uma reunião de abertura para criar essa Câmara. Então, houve uma reunião lá na Secretaria de Agricultura, lá atrás do Mercado Municipal, no centro. E, naquele momento, a gente foi discutir o que a gente pretendia e já foram meio que, depois, indicado as entidades que estariam compondo essa Câmara. Tem um fato curioso, que é interessante eu trazer, vocês vão entender lá na frente o porquê disso. Na época, a gente estava já com essa questão da mortalidade das abelhas muito latente, né? Então, na Câmara Federal já havia uma discussão, já havia um surgimento de um despertar do setor que causa impacto, né? Que são as empresas fabricantes dos agrotóxicos. Ela realmente teve que se movimentar, ela teve que sair do anonimato e começar a tentar fazer alguma articulação conosco, com o setor afetado, né? Existe um sindicato que representa essas empresas, é chamado de Sindiveg, e na reunião eles estavam lá presentes e eles pleitearam a entrada na Câmara como membros. Então a gente já conhecia, eu particularmente já conhecia os representantes que estavam lá, as pessoas, e a gente, enquanto setor, conversou em relação a isso. Foi até uma situação bastante pitoresca, né? Porque a participação do Sindiveg meio que já estava decidida. Já foi um convite, já meio que convidou para ficar, entendeu? Convidou e já estava ficando para jantar. E a gente achou aquilo um pouco demais, um disparate, e aí a gente, espera um pouco, vamos definir aqui as questões da Câmara, quem vai assumir, quais são as outras entidades. E aí foi feito isso. Na época, eu estou na Câmara, né, até então, como representante da Unisampa, e aí os presentes acharam por bem, pela minha experiência, pelo meu histórico, que eu pudesse assumir essa primeira gestão para trazer essa experiência e a gente começar essa caminhada. E aí foi definido, foi votado ali, e eu fui escolhido como presidente. Aí nós começamos a ter, então vamos discutir a questão do Sindiveg. Naquela época, a coordenadora das câmaras, ela ficou um pouco meio sem saber como lidar e queria acabar com a reunião. A gente falou, não, como assim? Nós vamos formar a Câmara hoje, isso tem que sair daqui hoje, né? E a gente meio que bateu o pé e ela fez até um intervalo, a reunião parou e a gente voltou e falou, não,
Nós, enquanto setor, por que eu estou colocando dessa maneira? A gente tem que entender qual que é o nosso papel, qual que é a nossa posição. Isso aqui é um campo, né, onde tem vários interesses e várias entidades atuando. Nós temos os nossos interesses e o nosso campo de atuação. Em algum momento, nesse caso específico, nós temos campos de atuação divergentes, né? A forma com que eles atuam, o setor que eles atuam, nos causa impactos. Quase chega ao ponto de nos impedir de praticar a nossa atividade. Isso não é verdade? Sim. Quantas dessas pessoas que perdem as colônias, perdem tudo, num ano, depois batalha, chega no outro ano, pensa que vai ter uma boa safra, esse ano pelo menos eu vou minimizar o prejuízo, perde de novo. Eu já vi relatos de gente que está perdendo por 3 anos consecutivos. Essa pessoa vai sair da atividade. Ela não consegue mais tomar na cabeça tanto prejuízo, né? Se a gente está falando só de questões financeiras. A gente sabe muito bem que quem trabalha com abelha não está só pensando na questão financeira, né? A gente imagina que é na maioria dos casos. Então, a gente entendeu naquele momento que não dá. Olha, esse setor não tem que estar dentro da nossa Câmara. Se a gente achar por bem trazê-los, conversarmos, fazermos reuniões, pedir para eles apresentarem alguma coisa, essa é uma das funções da Câmara. Agora, membro de uma Câmara que trata da questão das abelhas tem que ser entidades ligadas a isso. Vocês concordam comigo? Não é quase como um contrassenso você colocar o lobo dentro do seu galinheiro? Ó, fica aqui um pouquinho. Não, mas eu só vou ficar quietinho aqui. Eu juro que eu só vou ficar aqui olhando as galinhas. Não tem sentido isso, né? Então a gente até coloca isso de forma bem franca. Eu procuro ser o mais franco possível. Sei que às vezes algumas opiniões não encontram um respaldo, mas isso faz parte, né, da gente poder estar imaginamos, né, num modelo democrático, onde há livre expressão. Então a gente bateu e houve um posicionamento contrário. Ok. Formamos a Câmara, né? Estava compondo a Câmara, né, até então, naquela primeira edição. A Associação dos Apicultores lá de Piedade, a API, a própria Federação, a Sociedade Brasileira, que o Herói já citou o nosso companheiro, né, o Carlos. A Associação Apimaju, lá da Mata Atlântica. Não, exatamente. Ela não existe mais, não. Mas em 2014 ela existia. Mas não existe mais? Não, ela não existe. Acontece, né? Nós já passaram 5 anos. Né? Bom, a cooperativa lá de Sorocaba, a Coapes, a própria ANI Sampa, a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, por isso que hoje o Carlos é presidente, porque ele era um dos membros, a associação lá da região de Itatinga, Botucatu, né, da Polo, da Cuesta, e a própria Apacame. Tá? Então essas são as entidades que compunham a primeira edição da Câmara. Bom, nós trabalhamos nesse período, eu acho que foi um período bastante rico, bastante de aprendizado, né, para todos que puderam participar. A gente sabe que existe uma dificuldade de fazer com que essas reuniões agreguem mais pessoas, né? É uma coisa que se deve ser dita, as reuniões da Câmara são abertas, tá? Qualquer pessoa pode participar, com direito a voto só os membros que foram devidamente eleitos, né? E se no momento da reunião, por conta da presidência, há uma abertura de direito à voz, as pessoas podem participar, podem perguntar, não é uma coisa que só falam os membros, tá? Mas isso, a critério, fica direito, a prerrogativa do presidente lá, tá bom?
eu acho que nesse período a gente teve alguns avanços, principalmente na questão da meliponicultura. A gente conseguiu trazer demandas e a própria meliponicultura, que era algo ainda visto como algo muito distante, muito rudimentar, muito de apenas ser uma atividade robista, né? Para trazê-la como uma imagem, uma atividade produtiva capaz de... pode deixar, depois eu vou passar isso aí. Beleza. Uma atividade produtiva e capaz realmente de gerar renda, de gerar desenvolvimento, né? A gente pode olhar para as abelhas sem ferrão com um aspecto fundamental, né, do seu papel enquanto elo importantíssimo, né, fundamental do equilíbrio ambiental, um polinizador das nossas matas naturais por excelência, mas a gente pode olhar a atividade como uma atividade produtiva, né? Então é isso que é o olhar que a gente criou a Misampa e tem trabalhado com esse viés. A gente não dissocia as questões conservacionistas ou preservacionistas ou papel biológico, mas a gente traz o foco, o olhar para ela como atividade produtiva. Então a gente teve avanço, a gente apresentou propostas inclusive de uma resolução para regulamentar a criação, porque o Estado de São Paulo não tem nada relacionado a isso, a gente tem só mecanismos regulatórios federais, né, no caso do IBAMA e do CONAMA, e conseguimos passar uma demanda antiga do setor, um pleito antigo, que as pessoas criam abelhas, mesmo que ainda elas não sejam devidamente autorizadas para fazer isso. A meliponicultura expandiu muito, mas quem quer produzir mel, criar com foco em produção de mel e fazer esse mel chegar ao consumidor, não existia nenhum aparato regulatório para nortear isso. A gente só tem os regulamentos técnicos do MAPA, né? Então a gente fez um trabalho bastante intenso, foram quase 2 anos aí de articulação com o Instituto de Tecnologia de São Paulo. Eu orientei uma dissertação de mestrado, a gente fez trabalhos, e trazíamos esse pleito lá para a Câmara, e eles disseram, então vocês têm que fazer uma nota técnica. A gente fez a nota técnica, então você tem que publicar um artigo numa revista. Publicamos um artigo na revista e, assim, num grande esforço, a gente, em outubro de 2017, saiu a resolução da Secretaria de Agricultura para criar um regulamento técnico de identidade padrão para os MES das abelhas sem ferrão, tá? É a resolução 52 de 3 de outubro de 2017. Então, tivemos avanços? Tivemos. Poderíamos ter feito mais? Com certeza. E aí entra esse cenário que a gente tem. Às vezes a gente não entende que é muito duro a gente conquistar espaços. É muito difícil. O que somos nós, enquanto criadores de abelhas no nosso país? O que somos nós? A gente impacta alguma coisa? A gente só incomoda. A gente tem incomodado agora até de forma mais intensiva, né? Porque as abelhas morrem, aquilo acontece e a gente mete a boca no trombone, mas em termos práticos, em termos de balança comercial, nós somos muito pequenos, então temos que ter essa consciência. As secretarias de agricultura, os ministérios, isso não é um demérito, isso não é ficar aqui dizendo que é uma realidade, gente. A gente tem que ter essa consciência. Alguns setores são maiores, alguns setores têm mais poder econômico e, por sua vez, poder político, e eles determinam mais os rumos das coisas. Isso é a nossa realidade. A gente pode não concordar com isso, mas acho que a gente não pode fechar os olhos para isso, para dizer que é assim que funciona. Então, nesse contexto, o que a gente percebeu ao longo desse período é que a participação dos produtores, das entidades, das pessoas mesmo, foi muito pequena. Mas não tinha divulgação nenhuma. Ninguém sabia das reuniões. Pois é, tinha que saber. A Secretaria de Agricultura, que é a gestora da Câmara, né? Ela tem que olhar para o que
não está sendo bom e buscar soluções, buscar melhorias. Né? Não depende só. A gente fazia um papel de tentar mobilizar, de estimular, mas isso é pouco. Né? Então, a gente, ao longo desse período, percebeu que houve uma pequena participação do setor produtivo mesmo, das pessoas que são as mais afetadas, e isso enfraquece muito da sua capacidade de articulação. Né? Se vocês forem ver naquela versão, na primeira composição, quantas entidades de produtores tinham lá? A Pacame, a Missampa, a Federação, a PIR, a Apimaju, a Polo Coesta, 6, né? Depois a Sociedade Brasileira de Apiterapia. ABMEL. Oi? ABMEL. ABMEL representando as empresas. Então, o que a gente tentou fazer? Dar um perfil, dar uma cara para a Câmara com os produtores. Porque eu já participei de Câmara, eu sei como é que funciona, todos os órgãos querem indicar, no Piauí foi assim, na própria Câmara Federal. Quando você olha, a gente brinca lá, peraí, precisamos colocar produtores. Porque o que tem? Entidades, poder público. Então, aquela chamada chapa branca. Os mais novos não vão entender o que é chapa branca, porque todos os carros têm chapa branca. Mas na nossa época, as chapas eram amarelas e só carro oficial tinha chapa branca. Então, E é isso que acontece. Então, poxa, a gente tentou realmente trazer o setor produtivo para estar ali. Né? Era uma forma, uma tentativa. Então, eu faço essa autocrítica, né? essa avaliação desse período, no sentido de que eu acho que a gente perdeu, em muitos momentos, a oportunidade de mostrar a nossa cara, de pressionar. Pressionar, sim. Pressionar não é uma coisa ruim, não é uma falta de educação, não é algo que a gente está fazendo de errado. Se a gente vê que tem setores que... Os setores que têm o tabuleiro mais na mão deles, tem o poder econômico, tem o poder político, eles não pressionam? Pressionam, eles vão lá, falam com os seus políticos, seus deputados, falam lá com a bancada X, e vão atrás dos seus interesses. É assim que funciona o jogo. Se a gente ficar de uma atitude passiva, olhando as coisas acontecendo, muitas vezes não concordando com elas, ficando até estupefado com as coisas que acontecem no nosso país, né? Em relação ao desrespeito que se tem ao meio ambiente, as questões humanas, que a gente fala de mortalidade abelha, que é um indicador ecológico por excelência, mas aqui não seria o ambiente, mas eu poderia falar só das questões de saúde pública, dos casos de saúde pública que uma atividade, por seu método de exercer essa atividade, gera nas pessoas. E que depois vão ser tratadas no Sistema Único de Saúde, vão onerar a nossa própria sociedade. Então, muitas vezes a gente sabe que o olhar econômico é o preponderante. Vou falar muitas vezes para não falar outro termo. Né? Então, eu vejo dessa maneira, eu acho que é uma oportunidade. Eu estou aqui compartilhando a minha impressão, os meus sentimentos com vocês, de que nessa nova versão, a Câmara não foi extinta, né? Não foi extinguida. Houve uma troca de gestão, né? Tanto do cenário da própria secretaria, porque poderia ter uma troca de gestão durante o próprio governo, né? Que é normal, tá? Mas aconteceu de estarmos saindo de uma gestão, a gestão passada do governo do Estado de São Paulo, para a atual, e nesse interim de se mudar a gestão do Estado, se fez todo um movimento para mudar a cara dessa Câmara. Né? Então, por isso que eu fiz essa historinha para vocês entenderem o que foi proposto aqui. Em determinado momento, o meu mandato já tinha se extinguido, né? Isso é uma coisa que acontece com todas as câmaras, praticamente, né? Não é uma questão nossa, da nossa Câmara. Eu tinha a vontade, a grande disponibilidade que houvesse uma troca, né?
E dessa maneira foi feito. Então, houve um movimento por parte de alguns setores para mobilizar empresas, mobilizar o próprio secretário de Agricultura para trazer esse pleito para eles assim, a gente precisa mudar, fazer uma mexida nessa Câmara, tá? E assim foi feito. Eu, enquanto presidente, fiquei sabendo dessa lista depois da reunião, né? As coisas começaram a acontecer de forma não mais, vamos dizer assim, às vezes será que esse tema é tão forte assim? Mas não mais como a gente tinha o tratamento anterior. Né? A gente tinha um tratamento realmente de interlocução, de fazer audiências com o secretário, e de repente a coisa mudou de figura no nosso caso. Né? Então a gente começou a saber das coisas por terceiros, mesmo dentro da própria, estando na gestão da Câmara. Né? Então, nessa reunião que o Eloy comentou, já havia tido uma reunião anterior e foi definido pela intencionalidade pessoal do próprio secretário que a gente tinha que fazer a eleição, não poderia passar o outro ano, lógico que o outro ano ele não estaria mais como secretário, então é óbvio isso, né? Então houve uma intencionalidade para agilizar o processo e fazer a nova eleição, tá? Como que era feito na primeira gestão? Os interessados em compor a Câmara enviavam ofício para a coordenação solicitando o seu interesse, né? Essa solicitação formal era trazida para a minha pessoa, que por sua vez colocava isso para discussão nas reuniões da própria Câmara. Vocês perceberam que não tinha nenhuma universidade também? E o Estado de São Paulo, poxa, tem quantas universidades que trabalham na interface com as abelhas? A gente não quis eles? É um demérito da universidade? Não. Pelo contrário. As comissões que eram formadas e que podem ser formadas, né, quando a gente precisa trabalhar uma temática, devem estimular a participação das universidades nas comissões. Só que a gente entendia isso. Se é uma Câmara de produtos apícolas, uma Câmara de produtores para a cadeia produtiva, são os produtores que têm que estar lá. E a universidade é um apoio fundamental para uma série de questões. Como é que eu vou falar ao contrário? Minha atuação profissional é de pesquisa, né? Então eu sei a importância disso. Mas naquele momento houve o interesse de alguns pleitos, e nós, enquanto Câmara, falamos, não precisa ser membro, porque membro acaba tendo a prerrogativa de voto e tudo mais. Então, naquele determinado momento da reunião, então, assim que funcionava a história, até então. Depois a metodologia mudou. Então, nós fomos surpreendidos com uma carta com essas entidades, né, que eu vou passar aqui para vocês, rapidamente. Então, vocês têm aqui uma empresa lá de Olambra, né, uma universidade lá de Engenheiro Coelho, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a própria Fiesp, a Embrapa, que até então não participava, né? Porque mesmo eu sendo pesquisador da Embrapa, eu não estava lá como representante da Embrapa, eu estava lá representando a Unicamp, né? Aqui depois tem até um equívoco, foram indicadas pessoas que não fazem nem parte do quadro da própria Embrapa. A Unital, a Universidade de Taubaté. Aqui a federação, mas a federação já estava, não sei porque apareceu aqui de novo. Outra empresa de produtos, a Vida Natural. E aí, 3 empresas do setor de celulose e florestas plantadas, né? Assim que eles se chamam. A Suzano Celulose e Papel, a Fibria Celulose. E a International Paper. Aí, quando a gente teve acesso à reunião, a gente falou, bom, então, pessoal, nós vamos agora então conversar se realmente, vamos discutir
quais os interesses da Câmara para que essas entidades possam participar ou não. Pois é, não foi assim que aconteceu. A gente não discutiu nada. A gente não conseguiu discutir nada. Nessas 2 últimas reuniões da Câmara, estivemos com a prestigiada presença, né? Nos sentimos prestigiados, porque o próprio secretário da Agricultura participou, e ele disse naquele momento que foi uma prerrogativa dele, que essas entidades já eram membros, não estava aberto para discussão. Esse foi um dos últimos minutos de vida enquanto presidente. Aí a reunião eu chamei o assunto, que questionei de certa maneira a forma com que estavam as coisas acontecendo. E aí houve a presidência na mesma reunião, né? Houve uma votação, ela falou, acho que teve um voto, é verdade, só 2 abstenções. Eu me abstive, porque eu estava como presidente, eu me senti no papel de fazer um voto, e todas as outras entidades votaram a favor da candidatura do Carlos, porque o Claudomiro, que era o representante da Maju, o fato dela ter sido solvida não lhe permitia ser candidato. Então, houve uma candidatura única. Tá? Então, é nesse pé que nós ficamos na Câmara Setorial. Isso foi em dezembro, né? Então, eu trago esse é o cenário, né? Você não aceitou a dentro da hora, né? Oi? Você não aceitou a presença. Não, então, assim, a minha função, enquanto presidente ainda, em exercício, a minha clara posição e posicionamento foi de estar profundamente consternado com a forma com que as coisas estavam acontecendo. Não era dessa maneira. Se cria um ambiente de articulação, de aproximação, de integração, quando há um ato autoritário de uma parte em relação à outra, isso não é articulação, isso não é parceria. Né? Então a gente, como se diz, o lado, quem é esperto fica quieto, né? Apesar que nós não ficamos, e houve uma prerrogativa do secretário fazer o que ele achava que podia ser feito. Então é nesse ponto que a gente está, o Eloy disse bem na reunião, é dessa maneira com que nós temos hoje o cenário. Depois, ao final da reunião, houve uma certa discussão, né, porque realmente as coisas, infelizmente, não ocorreram da maneira com que a gente entende que fóruns com essa importância, com essa representatividade, devem ser conduzidos, porque houve manifestações, interrupções bastante desadequadas, né, inadequadas, porque a gente sabe que opiniões, posicionamentos podem ser contrários. Nós sabemos que a gente, de certa maneira, cada um em seu ambiente institucional tem uma missão a cumprir, né? Se você é funcionário de um órgão, se você é representante de uma entidade, você não está falando ali só por você, né, como cidadão. Então a gente sabe que às vezes vão ter situações que são de divergência, né? Vamos ter que ficar aqui debatendo e tentando achar um denominador comum, mas sempre com muito respeito. Respeito acima de tudo. Eu acho que esse é o fundamental, ética acima de tudo. E eu acho que isso, de certa maneira, infelizmente, não foi bem assim que aconteceu. Tá? Então, esse é o relato da Câmara Setorial, desde a sua criação até agora. Depois eu me perdi. Aí o pessoal, no final da reunião, disse que não, eles não precisam ser membros para votar, e aí ficou uma certa confusão ali, que a reunião já nem estava mais acontecendo, então a gente passou vamos dizer assim, né, o bastão para o Carlos. Eu desejei sucesso para ele, né? Acho que a gente tem que ter esse olhar, se eu estou falando de respeito, tem que demonstrar isso, eu não posso só ficar falando, né?
eu posso discordar de muitos posicionamentos, eu posso discordar da forma com que as pessoas estão querendo ver essas duas atividades. Mas, por exemplo, na fala que ele colocou, durante esse final da gestão aí da Câmara, surgiu uma ação articulada, inclusive por participação efetiva desses novos membros, né? No caso do representante da Fiesp, que é proprietário de uma empresa de produtos, para que fosse feita uma articulação e se formasse um plano estadual para o desenvolvimento da apicultura e meliponicultura. De muitos posicionamentos, eu posso discordar da forma com que as pessoas estão querendo ver essas duas atividades. Mas, por exemplo, na fala que ele colocou, durante esse final da gestão aí da Câmara, surgiu uma ação articulada, inclusive por participação efetiva desses novos membros, né? No caso do representante da Fiesp, que é proprietário de uma empresa de produtos, para que fosse feita uma articulação e se formasse um plano estadual para o desenvolvimento da apicultura e meliponicultura. Tá? Então, houve essa movimentação, esse plano foi, de certa forma, elaborado, uma versão, está aqui o Pimentel que conduziu o trabalho, né? E a gente teve esse cenário que ocorreu paralelamente a esse término de gestão da Câmara. Tá? Então, nesse plano, por que eu falei do plano? Muita coisa na cabeça. O próximo presidente, o presidente atual, ele mesmo se colocou, e está aqui pessoas que participaram das reuniões, né, que a gente pode estar corroborando isso, e que existe uma intencionalidade de, além de fomentar a capacitação técnica, qualificação, né, padronização, aplicação de boas práticas na apicultura, também se tem um objetivo de aumentar o número de colônias. Ele mesmo tem um número que nos impactou bastante, nos chamou a atenção, que ele disse que no plano 10 anos, no universo aí de 10 anos, você quer chegar a 1 milhão de colmeias. Então vocês estão aqui dentro da casa dos apicultores, né? Somos irmãos de asas, né? Mas vocês sabem bem que são coisas muito diferentes, né? A apicultura, a questão da meliponicultura, são situações correlatas, porque a gente também trabalha com abelhas, mas são abelhas muito diferentes, com outro contexto de inserção biológica, uma outra história, é uma outra história. E que se você simplesmente só dá um olhar para o aumento, e nesse caso populacional, né, numérico, de colônias, nós temos uma situação bem clara. A gente pode aumentar o número de abelhas, mas então a gente vai ter que começar a aumentar em 10 vezes mais, ou 100 vezes mais, a área de mata. Porque não tem como ficar querendo só aumentar o número de abelhas. Ah, mas tem as culturas. Tem as culturas, sim. Tem as culturas. E as culturas fazem o quê? As culturas usam veneno. Então, assim, tem coisas que parecem que são ditas de um lado, mas que não se olha o outro lado. A gente tem que olhar a questão de forma profunda, porque ela é profunda, ela é complexa. O Estado de São Paulo tem um perfil de uso do solo, né? Do que já foi retirado da cobertura vegetal natural. A gente não pode fingir que isso não acontece, não é? Então nos preocupou bastante, a gente até pedir a fala e dizer assim, olha, isso tem que ser olhado com muito mais cuidado, porque se você aumenta numericamente um polinizador, você está dizendo que aquela pizza que só tinha 8 pedaços e que estava sendo dividido para 8 abelhas, se tem mais 100 abelhas, não vai ser o mesmo pedaço da pizza. Ou então vai ter gente que não vai nem comer um pedaço da pizza. Essa é a nossa preocupação, né? Acho que a gente tem muito espaço para que as duas atividades avancem, melhorem os seus índices. Nós temos um cenário aí que é a questão da saída aqui, né? Deixar isso daqui para lá.
a gente tem um espaço muito grande para poder avançar nas duas cadeias, né? Cadeia tem um nome meio esquisito, né? Mas é verdade, teve uma época lá que surgiu como cadeia produtiva, depois a gente, até isso numa visão governamental, não sou eu que estou falando, mudou para arranjo produtivo, né? Que é algo mais, é um guarda-chuva, né? E a gente sai de Estado para falar de território, né? A gente fala de território, a gente fala de condições edafoclimáticas, condições de flora em termos territorial, né? Eu acho o arranjo produtivo um pouco mais inclusivo nesse sentido, tá? Então acho que a gente tem um cenário aí para avançar. Isso aqui era entrando um pouco mais agora na Ansampa, né? Eu não vou passar isso, eu não sei como é que está o tempo também, Eloy. Por favor, se você puder me... Se deixar esse blá 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 meu, vai longe. Meia hora. Tá, é só para identificá-la, né? Enquanto entidade, né? A gente é federado, somos membros, batalhamos muito para ter uma representação lá na Câmara Setorial do MAPA, somos membros aqui da Câmara do Estado e somos membros desse Fórum Paulista aqui de combate aos impactos agrotóxicos e transgênicos, que talvez seja interessante abrir uma parte, né? Você comentou, Ramés, o que o poder público está fazendo, o que as entidades, o fórum, para quem não sabe, existe um fórum nacional. E ele é criado por quem? Por entidades públicas também, mas muitas vezes entidades de controle social, né? O Ministério Público, as procuradorias gerais, né, da União, do Estado, os órgãos ambientais ligados às procuradorias, que são os GAEMAS, tá? E a sociedade civil devidamente organizada. Então, só entidades podem compor esse fórum também, e é um espaço também de discussão e de busca de soluções para as nossas mazelas. Porque muito que vem sido falado até hoje, né, não é de agora que está morrendo a abelha, são todas ações que, na nossa visão, na nossa forma de entender esse contexto, esse tabuleiro aí, são ações paliativas, às vezes só de cunho marketing, para dizer que estão fazendo alguma coisa, mas que de fato algo foi feito, nós ainda não temos. Alguns estados estão dando exemplo? Então, o Rio Grande do Sul não pode ter mais pulverização, o Ceará acabou de aprovar. Então, se a gente quer mudanças, a gente vai ter que buscar onde essas mudanças ocorrem. Muitas vezes elas estão no executivo, junto à secretaria, os órgãos ligados ao poder executivo, mas também no órgão legislativo, de mudar leis, fazer novas leis, mudar questões que muitas vezes não nos favorecem. O Léo comentou da questão do cadastro, a secretaria quer fazer, mas lá tem gargalos. A gente discutiu isso na reunião da Câmara. Tem problemas, porque a resolução lá que eles têm que seguir, porque é do Estado de São Paulo, ela diz que a pessoa tem que ter lá a posse da terra, ou que... Então, assim, não adianta dizer que tem uma lei que te obriga a fazer algo. Isso o Brasil está cheio. Eu acho que a gente tem que avançar, tem que dizer assim, olha, isso aqui está certo? Tem condição de atender isso daqui? É pertinente que se atenda isso daqui? A gente pode mudar? Ah, pode mudar. Mas o que a gente tem que fazer para mudar? Então, espaços como a Câmara são feitos para isso, para a gente debater e achar os caminhos, achar onde está o nó da história. Tanto na última reunião eu comentei de um nó e sugeri que a gente fizesse uma ação integrada da Câmara, sentasse com a Coordenação de Defesa Agropecuária e a gente produzisse uma nova versão de uma resolução que atenda realmente os seus objetivos, seja útil para todos, e aí levar isso para o secretário e tentar mudar. É assim que a gente tem que fazer, não adianta a gente ficar só do lado de fora querendo reclamar, tá?
Bom, a missão, visão, valores, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque isso aqui é uma apresentação nossa, mas eu acho que é isso aqui que a gente tem que enaltecer. Pode falar? Posso te perguntar uma coisa? Por favor. Além Me dá uma pausa, dos transgênicos também, eles acabam prejudicando ou não? A gente sabe que existem inúmeros estudos que já trouxeram essa dúvida, esses indícios. E no preceito da precaução, você não brinca com saúde pública, né? Você não brinca. Então, se a gente não tem estudos mais robustos que digam que não faz mal, então não pode. E o que se joga é o contrário. Não, vocês não têm estudos que dizem que faz mal. Então, o ônus de provar que aquilo faz mal fica conosco. Nós que temos que provar que faz mal, não eles que têm que E nós é que consumimos isso. É interessante. Então, houve, no decorrer da Câmara, né, de 2014 até agora, 5 anos, se aprovou na CTN-Bio a produção de uma variedade, o eucalipto transgênico. Foi o primeiro organismo arbóreo, uma espécie arbórea transgênica aprovada no mundo. Por que vocês acham que isso não acontece no resto do mundo? Porque as pessoas ainda têm dúvidas. E é um eucalipto. A abelha não vai no eucalipto. Não é verdade? Então esse pólen, o que vai acontecer? Não sei. A gente não sabe. Nem eles sabem. Foi feito estudos em laboratório, in vitro, para dizer que não faz mal. Então, é mais uma vez a questão, né, dos interesses, muitas vezes, de setores que detêm uma parcela interessante nesse tabuleiro, colocando seus interesses acima da sociedade como um todo. Né? E aí se falou da meliponicultura. Então, assim, a missão que foi criada, eu acho que ela tem ela se mistura com essa nova fase, mas surgiram outras situações. A gente tem aqui representantes também do SOS, a Abelha Sem Ferrão foi uma organização que surgiu para trazer o universo das abelhas sem ferrão também para a sociedade civil, não se falava isso, né? Então fez um papel, e tem feito um papel super interessante de sensibilização, de informação, de levar nas escolas, fazer eventos, e esse novo cenário foi acontecendo, e hoje a gente tem a meliponicultura bem diferente do que a gente tinha há 4, 5 anos atrás, né? A gente tem eventos, talvez o estado de São Paulo seja o estado que mais faz eventos de meliponicultura no Brasil. Só eu recebi ontem, a gente já tem pelo menos confirmados 11 eventos programados em diversas regiões, diversas cidades do estado todo, né? A gente, de certa maneira, teve também o apoio de algumas entidades do poder público, não posso não citar, né? A CAT, está aqui representantes da CAT, o colega Osmar, que também, em determinado momento, né, vislumbrou a possibilidade de apoiar a meliponicultura também, então várias ações internamente foram feitas, a gente conseguiu inserir a meliponicultura num fundo de financiamento do governo, que não existia, era só para apicultura, e começamos a articular também essa questão de formação técnica. Então, teve dias, a gente começou teve um dia que foi definido pelo Ministério do Meio Ambiente como Dia Nacional da Abelha, né, o dia 3 de outubro, depois a ONU fez um dia internacional mundial da abelha, se não me falha a memória, em março. 20 de maio. Maio também? Maio. E 22 seria dos apicultores, né? Então a gente começou a trabalhar em datas alusivas e trazer essa questão das abelhas para quem nunca tinha ouvido falar das abelhas. Então, institutos, por exemplo, como o Instituto Atá, as abelhas sem ferrão, pelos seus MEs completamente diferenciados e vamos dizer assim, biodiversos, também chegou no mundo da gastronomia, os chefes começaram a se deliciar com aquele novo ingrediente que se não se tinha acesso algum, né? E aí, quanto mais uma atividade
se desenvolve, começam a aparecer coisas que nunca apareciam antes. Hoje a gente está falando ainda de mel, daqui a pouco a gente vai estar falando de pólen, de própolis, que ainda está começando a se falar, né? Então, tudo que a apicultura já desenvolveu, já caminhou, já galgou, a meliponicultura está sempre no limite do ineditismo. Tudo que a gente está fazendo, a gente está fazendo pela primeira vez. Não tem resolução, a gente vai atrás, não tem estudos para isso, a gente vai atrás, a gente está sempre buscando entrar em ambientes que não foram descritos, não foram sequer às vezes pensados, né? Olhados. Então, tivemos muitas situações interessantes, fizemos evento em parceria com a TAI, a SOS, aqui no mercado público de São Paulo, de Pinheiros, levamos as abelhas lá, fizemos degustação de mel, as pessoas realmente ficam muito curiosas, entusiasmadas, já querem saber mais, já querem experimentar, muitas delas querem ter as abelhas já em casa, e isso é muito bom. Eu acho que é muito bom para a sociedade, muito bom para as abelhas, mas a hora que a gente começa a avançar, a gente vai vendo quanto esse nosso caminho tem degraus, tem portas fechadas, tem buracos no caminho. Tudo a gente enfrenta uma situação de ter que desmontar uma legislação que foi pensada lá atrás e que não pensou nisso dessa maneira. Vamos pensar, inserir o contexto dela num financiamento que ninguém nunca tinha pensado, né? Então, falar só de coisa ruim não, né? Falar de coisa boa também. Então, eu acho que isso reflete um pouco esse cenário. Qual que é o cenário da meliponicultura hoje? É uma atividade que atrai cada vez mais adeptos. Existem zilhões de grupos na internet, existem zilhões de blogs, de sites. Tem coisa ruim? Tem. Aonde vai ter ser humano, vocês podem ter certeza que tem chance de ter algumas encrencas. Lógico. Mas tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente preocupada em realmente capacitar, devidamente, fazer as coisas com ética, com responsabilidade. Então, a gente está muito feliz com isso, né? Então, a gente tem uma série de situações ocorrendo dentro de universidades, pela iniciativa própria dos meliponicultores. Bom, nós estamos num cenário macro do nosso país de que jeito? Nós estamos na fase da bonança? Estamos? Não, né? Não estamos. A gente já está faz um bom tempo na fase de apertar o cinto, na verdade. E olhem a importância disso. Porque quando você vai fazer coisas, precisa de recursos. Precisa de gente com boa vontade, acima de tudo, porque é isso que nós temos. Pessoas com boa vontade, dispostas a fazer as coisas. Mas a gente está indo atrás. Não dá para fazer... pede o apoio do Senar. Então, o Senar é uma instituição pública que realmente começou a atuar também na meliponicultura, dar cursos. Né? Então, a gente tem coisas positivas nesse sentido. As coisas estão acontecendo. A despeito do cenário macro, político, econômico do país, e muitas vezes a despeito do cenário em que qualquer investidor ou pessoa que resolve entrar numa atividade, quando ele olha, ele vai falar assim, bom, como é que é essa atividade? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu começo? Se eu quiser ter abelha, como é que eu faço? Se eu quiser produzir mel, onde é que eu faço? Onde que vai beneficiar o mel? Quem que fiscaliza? Isso é o normal, não é? Se uma pessoa faz essa análise hoje para a meliponicultura, ela diz, nossa senhora, eu não vou entrar nessa encrenca. É isso mesmo. A gente assume um monte de encrenca. Porque o nosso caminho não é fácil. Sinto isso, sei disso. Minha vida nos últimos anos tem se dedicado a tentar contribuir para que isso se modifique, mas a realidade é essa. Para a apicultura, as situações
são distintos. Tem problemas? Lógico, a gente está no mesmo contexto, né? A gente está usando o mesmo espaço territorial, com os mesmos aviões passando veneno, com as mesmas falta de olhar para a importância, né, do criador de abelhas, mas as diferenças são gritantes nesse contexto. A gente ainda peleja bastante. Tá? Então, avançamos muito a partir da resolução, né, que nos permitiu estar pensando em oficializar produtos, né, dentro como se diga, da legalidade, né? Está aqui o Eugênio, um batalhador aí, que tem uma empresa, né, que está há 2 anos, 3 anos, Eugênio? Hein, Eugênio? 2, 3 anos? Bom, enfim, que realmente está aí tentando, né, abrir fronteiras, abrir portas, né? Enfim. Então, temos avanços, eu acho que a gente está buscando avançar nas discussões. Temos embates, né? Temos muitas questões ainda a serem, vamos dizer assim, conversadas, discutidas. Temos aqui representante da Secretaria do Meio Ambiente, temos representante da Secretaria da Agricultura, né? Então, acho que é isso. A gente tem que realmente tentar sentar, tentar buscar no desejo, né, na sua missão pessoal de tentar fazer algo em melhoria, né, tentar ajudar um cenário que é muito adverso, a gente realmente conseguir ter maturidade para sentarmos e tentarmos eliminar alguns gargalos, destravar, desatar alguns nós, que muitas vezes parecem que não vão se desatar nunca. A gente teve situações que estavam começando a acontecer no âmbito federal, que tem a ver conosco, aí houve também uma troca, né, toda uma troca de governo, então a gente está no compasso ainda de esperar essas peças se alinharem, né, e a gente de novo começar a articular. A gente na Câmara, aqui no Estado de São Paulo, a gente não teve tanto, a gente teve, acho que em 5 anos, vocês devem saber mais, porque a gente teve o quê? 2 ou 3 secretários? E nesses últimos 5 anos? Não, teve 2, né? 2, né, só. Então você vê, é uma situação bem mais, assim, confortável, porque a gente tem tempo para trabalhar tudo. No governo federal, eu já fiz várias reuniões eu sempre perdi a conta de quantos ministros da Agricultura mudaram, né? Isso interrompe, né? Mas faz parte do nosso contexto, tá bom? Então eu fico assim com essa mensagem, eu não quero deixá-los com uma sensação, puxa vida, o cara só trouxe pepino pra gente, mas eu acho que além dessas coisas, isso é muito pra gente entender o contexto. Eu não gostaria de sair daqui com que vocês tivessem uma má impressão, uma noção equivocada. A gente quer dar o cenário, mas eu tenho plena convicção, tenho pleno desejo e sentimento próprio de que a gente pode avançar, só que não depende só de um lado. A gente tem que sentar e nessa mesa aí de negociações vários elos têm que ceder, a gente tem que avançar. A gente vive um momento que é extremamente trágico, para não dizer outra palavra, né? A gente não pode aceitar, enquanto sociedade, a gente não pode aceitar que questões que impactam, da forma com que impactam seres tão especiais da nossa biodiversidade, e atividades tão únicas no contexto da atividade produtiva, né, ou da criação de animal, porque a gente, por exemplo, cria animais e essa criação não visa o extermínio desse animal. Não é o extermínio do animal que vai me trazer uma geração de renda. É o animal estar vivo, estar existindo. A gente não tem risco de extinção. É isso que a gente vive aqui. A gente vive uma
uma situação extremamente preocupante. O mundo lá fora se preocupa muito mais com as abelhas deles, e nós aqui, com esse cenário, com essa riqueza, com essa absurda de biodiversidade, muitas vezes não estamos dando o nosso devido olhar, né? Nossa devida... todos temos uma parcela nesse contexto. Ninguém está aqui dizendo que quem tem que fazer é fulano e a gente está aqui só para receber. Não, a gente está disposto a fazer junto, né? Mas fazer junto é fazer junto mesmo, com parceria, não da forma com que muitas vezes as coisas estão acontecendo. Tá? Então, mais uma vez, agradeço, acho que é um espaço Vamos abrir para as perguntas, rico, Ricardo? e eu fico aqui à disposição. Ricardo, vamos abrir as perguntas? Boa tarde a todos, eu me chamo Bruno Azevedo, sou meliponicultor aqui na capital, São Paulo, e a dificuldade muito grande que eu vejo hoje com relação à legislação, que é o mesmo problema que todos os meliponicultores têm, né? Por exemplo, em março do ano passado, eu entrei com um pedido de autorização para colocar esse capete e ainda não saiu, né? Mês que vem vai fazer um ano que eu fiz essa solicitação, simplesmente para colocar uma garrafa numa árvore, tá? A Secretaria do Meio Ambiente, se eu não me engano, teve que mudar algumas coisas do sistema, porque ninguém nunca teve essa autorização aqui em São Paulo, não saiu ainda, né? Agora já está saindo. Agora está começando a sair. A minha ainda não saiu, né? A minha voltou 2 vezes para mim colocar ali alguns dados. Não demorei mais do que 15 dias, nas 2 vezes que retornou, e até agora ainda não saiu. Isso para colocar esse capete. Agora, com relação, por exemplo, à autorização de uso e manejo, eu acredito que, eu nem tentei ainda, porque é muito difícil. A gente não tem ainda nem um CNPJ para meliponicultura no estado. Não dá para fazer pelo CNPJ de apicultor, porque a gente não pode exercer essa atividade dentro da capital, certo? Então, eu vejo nisso um grande gargalo, né? Eu, por exemplo, quero trabalhar com meliponicultura comercial e eu não tenho como, hoje, fazer isso. Porque eu não tenho um CNPJ, eu não tenho como tirar a autorização de uso e manejo, e até para colocar uma escapete eu estou tendo uma dificuldade enorme, né? A CONAMA é impraticável, a gente sabe disso, né? Pelo menos em São Paulo está impraticável. Inclusive eu gostaria, né, de conversar com o Ricardo, perguntar como que a gente pode mudar isso, né, em âmbito federal, porque, se eu não me engano, né, o Estado ele pode ser mais restritivo, mas ele não pode ser mais, como se diz, mais liberal, né? Isso, menos restritivo. E a minha dúvida é essa, né? Quando a gente vai ter uma mudança em âmbito federal? Quando a gente vai poder trabalhar com as nossas abelhas sem medo de ser multado, de ter as nossas abelhas recolhidas por um órgão ambiental? E eu vou passar a bola para o Ricardo, para ele falar um pouquinho sobre esses gargalos que a gente tem, legislativos, digamos assim. Então, eu acho que assim, não tem solução única. Não tem uma ação que a gente fala assim, ó, pá, vamos fazer isso aqui que tudo vai resolver. Não tem. A gente tem que atuar, mapear, analisar, assim como bem fazem os outros setores. Eles olham, analisam, veem aonde é que está o gargalo, quem é o responsável, como que eu desato esse nó. Então aí nós temos que colocar esforço para isso. Então eu acho que temos que ter esforços na Câmara, no Congresso, tanto no Senado Federal como na Câmara Federal. A gente tem que ter atuação na Câmara, na Assembleia Legislativa? Temos. Temos que ter atuação junto ao Poder Executivo, no nível estadual? Temos articulação com as secretarias, articulação com o governo do Estado, com as prefeituras. Temos que agir na questão do Ministério? Temos. A gente tem situações, às vezes, que são tão, na minha visão e no olhar que eu consigo ter hoje, faz tanto tempo nessa interface entre poder público e setor produtivo. Tem coisas que realmente estão faltando, boa vontade. Boa vontade. Não é tão assim absurdo.
Porque se a gente está falando em nível de resolução, né, de instrução normativa, isso são prerrogativas do órgão executivo de mudar, ele pode fazer outro. A gente tem que pressionar isso. Então é aquela história, temos que pressionar no bom sentido, temos que ser organizados, sabemos identificar quais que são os pontos e sabemos mobilizar. A gente tem uma força, a gente tem uma capacidade de impactar a opinião pública. Quem é que não gosta de mel, de abelha, por mais que tenha medo, né, falando da apis, mas são seres que trazem empatia. A gente não usa, de certa maneira, isso para o nosso benefício também, né? Porque se a gente tira gargalos da nossa atividade, nós estamos impactando positivamente toda a sociedade. Você está gerando renda, né? Só que você está gerando impactos positivos ambientais. Onde está o seu meliponário? Né? Por que não tem uma visão de que cada meliponário seja reconhecido como um ambiente, um polo de utilidade pública? Ou então, por você desenvolver atividade, você tem isenção de impostos. Ou a gente tem isenção de impostos para setores que impactam, que nos causam uma série de onerações, né? E nós não olhamos dessa maneira. Então, assim, para ser bem curto e grosso no bom sentido de ser sincero, nós não temos uma fórmula mágica. A gente só vai conseguir fazer isso em todos esses cenários se a gente se tocar e começar a agir em forma coletiva. Quando a gente... Eu já estive em situações com secretários, com ministros, se eles não se sentirem, de certa maneira, pressionados pela sociedade, por aquele setor, é muito difícil a gente tirar esses nós. Então, a gente tem que participar, a gente tem que estar mais presente. Eu acho que isso é um grande exemplo. Vocês todos saíram no final de um dia chuvoso em São Paulo para ouvir esse senhor que fica blá, 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 blá. Vocês têm vontade, vocês têm interesse. Então, a gente tem que fazer isso, encher a casa quando tem uma reunião da Câmara. A gente tem que encher a sala quando tem uma audiência pública lá na Assembleia. O Radamés participou de quase todos que eu estava, né? A gente vai lá muitas vezes, fica meia dúzia de produtores e o outro setor enche metade do auditório. Ah, mas é que eles têm dinheiro, Ricardo, eles têm um poder, né? Eles vão lá e pagam van, ônibus e botam todo mundo lá dentro. Verdade. É verdade. Mas nós não temos vontade? Nós não temos interesse? A gente vai ter que fazer isso. Porque a nossa interlocução ela pode ser positiva, ela pode ser embasada tecnicamente. Eu posso trazer todos os embasamentos técnicos, científicos, para dizer que aquilo lá está errado, está inadequado, mas se não houver uma pressão por detrás disso, ou a coisa não acontece, ou fica lá esperando, e aí as coisas tendem a ficar nessa sansara aí, nessa roda viva que não sai, entendeu? A gente faz uma coisa, aparece outra, a gente faz outra coisa, aparece outra, e a gente não consegue avançar. Não consegue avançar. Eu sou a Carolina Matos, da Secretaria do Meio Ambiente, né? Então, assim, eu gostaria de colocar para vocês que a gente tem, de fato, uma legislação federal, né? Que é a Lei de Crimes Ambientais, que ela é de 98. Então, como a abelha nativa é considerada um animal silvestre, já começa esbarrando nessa Lei de Crimes Ambientais. Não é do conhecimento de todo mundo, mas na Lei de Crimes Ambientais tem um parágrafo que ele fala um artigo que, por exemplo, pesca não se inclui nessa Lei de Crimes Ambientais, que ela tem uma legislação própria. Então, pesca sai desse teto e começa a ter um arcabouço legal próprio. Como o assunto da meliponicultura, embora eu fale, é uma atividade mais antiga que o próprio Brasil, mas ela começou a ganhar corpo e visibilidade recentemente, ela foi incorporada no arcabouço legal que já existia.
Né? Então, lá em 2004, surgiu essa resolução CONAMA 346, que é o norte da meliponicultura. Né? Ela tem uma série de questões, né, que acabam criando uma série de outros desdobramentos, enfim, e daí, quando isso cai para o Estado, né, executar, porque nós somos do Executivo, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente são do Executivo, nós temos que executar o que já existe. A gente, novamente, também acaba batendo na mesma trave. Né? Então, assim, o cenário que a gente está hoje, por exemplo, o maior gargalo que tem para a meliponicultura não é nem a questão do isca, é você comprovar a origem do seu enxame. Então, o que acontece? A questão do plantel inicial. Né? Você tem o seu plantel que você vai executar uma atividade, até antes de existir a resolução CONAMA, que seu avô, que seu pai executava uma atividade, e você não consegue comprovar a origem. Então, se o pessoal tivesse, lá em 2004, começado a pedir autorização de ninho isca, aqueles ninhos capturados pela autorização já teriam origem, né, regular. Mas e quem estava antes? Né? E quem por alguma razão desconhecia a resolução? A gente mesmo na Secretaria do Meio Ambiente, nós começamos a ser procurados por autorização de ninho isca ano passado. Então, antes disso, não tinha nem procedimento. Né? Então, assim, o que a gente vai fazer com esse plantel que já existe? Então, esse é o maior gargalo. Para tirar aquela autorização de uso e manejo, que a CONAMA pede para quem tem mais de 50 colônias, ou para quem exerce atividade comercial, você tem que declarar a origem do plantel. E como você vai declarar se não tinha autorização? Então, são várias traves que a gente fica batendo. Sabe aquele joguinho de pembolho? Origem da Terra Brasilis, planeta Terra. Porque eu não vejo nessa necessidade, por exemplo, para quem começou a ter apicultura. Diga onde você começou. Suas abelhas que entraram naquela caixa isca, de onde vieram. Trouxeram documento, não tem documento, não pode criar. Isso é uma das coisas que você está colocando bem, Carol, que são os gargalos existentes na legislação vigente, que tem que ser mudados. Tem que ser mudados. Né? A fazenda, dentro da fazenda. Então, é para tentar resolver esse assunto todo, porque a gente sabe que tem essa CONAMA que ela está sendo reavaliada. Começou né? a entrar no processo de revisão e parou por conta do processo eleitoral. Isso, agora ela vai passar já pela Comissão Técnica de Assuntos Jurídicos, depois ela já vai para a plenária. Né? Enquanto está esse jogo, os nossos meliponicultores aqui no Estado, eles estão irregulares. Então, a gente fez uma proposta de fazer uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente para tentar resolver esse meio de campo enquanto não tem uma nova normativa federal. Esse texto foi, assim, foi para os meliponicultores, teve embate, voltou para a gente enxugou, deixou ele assim super enxuto para resolver o agora e para colocar a questão do plantel inicial, como regularizar. Então, eu tive na nossa consultoria jurídica essa semana. O conforto que eles trouxeram, que eles estão em todas as possibilidades legais de fazer o marco zero para a meliponicultura aqui no Estado, que seria o plantel inicial, alguns estão chamando de anistia, eles estão verificando todas as possibilidades legais para fazer esse marco zero. Né? Então, o além do que eu estou trazendo hoje é esse. Tá? A gente está trabalhando para isso, hoje eu vim aqui para ouvir, né, as sugestões, e a questão do ninho isca aí, Bruno, o que eu posso dizer é assim, o que acontece? Novamente, o assunto caiu numa estrutura já existente, numa legislação já existente. Então, por exemplo... Então, tá previsto, tem já as penalidades. Entendeu? É que assim, eu não sei de alguém que já foi autuado, ou seja, de pessoas que já tomaram uma advertência. Pode, inclusive assim, eu estava dando uma olhada porque assim, eu falei, deixa eu ver o que pode acontecer. A gente tem decreto e tem resolução do Estado. Então, assim, uma coisa que, assim, que eu vi que me assustou porque eu não sabia que era dessa forma. Você introduzir uma espécie que não é do Estado no Estado, e se essa espécie tiver na lista de espécies ameaçadas de extinção, por introduzir, R$2.000 de multa. Por ser de lista de espécie ameaçada, 5 mil de multa, por indivíduo. Só que, lógico que para abelhas não vão considerar indivíduo, vão considerar caixa. Então, imagina que tem 50 caixas de urso nordestina. Entendeu? Então, assim, é muito caro. Tá? Mas, assim... esquecer que nós somos aqueles que vão lá para exterminar. Nós vamos lá para proliferar a abelha sem ferrão e a abelha com ferrão. Sim. Aí o pessoal fala, não, está tirando da natureza, vai matar. Não. Não, pelo contrário. Aumentando. A lógica da abelha é uma lógica diferente, por isso que eu entendo que ela tem que ter uma legislação diferente. Entendeu? Então, assim, o cenário que a gente está hoje é esse de esbarrar nessas travas, né, que existem. Mas é como o Ricardo colocou, a gente tem que discutir
né, discutir no sentido construtivo aí da palavra, verificar quais são os gargalos, para tentarmos chegar na melhor solução. Porque, assim, a gente tem esse plano estadual de fortalecimento da cultura e da meliponicultura, a gente está estimulando as duas atividades. A gente tem, agora, essa fonte de financiamento do FEAP para as duas atividades. Lá na Secretaria do Meio Ambiente, poucos sabem disso, a gente fez 3 editais para pagamento por serviços ambientais para quem faz meliponicultura. Um é para quem tem RPPM e fizer meliponicultura, tem lá um dinheirinho a mais, uma pontuação a mais. Outros 2 são do projeto Conexão Mata Atlântica, aqui para o Vale do Paraíba. Né? Então, um é de cadeia de valor, né, que é a meliponicultura entra nessa cadeia de valor. O outro dele é você ter meliponicultura numa área que você faz a proteção ambiental. Então, se você tem lá uma mata que você conserva, entende-se que a meliponicultura, ao agregar o serviço de polinização, ela acrescenta algo a mais naquele serviço ecossistêmico que está sendo prestado. Então, já tem até um pagamento ambiental para isso. Só que assim, a gente está estimulando isso, mas tem essas travas. Como o meliponicultor vai se adequar para poder concorrer aos editais? Né? Então, assim, a gente mesmo lá dentro da casa, a gente percebeu essa necessidade de estar regulamentando a atividade. Até onde a gente consegue chegar com o que existe de arcabouço legal hoje? Os procedimentos, tá? A gente consegue fazer os procedimentos serem o mais simples possível no limite da lei. Né? Então, por exemplo, a questão do ninho isca, a gente viu que assim, o nosso sistema, que é um quadradão, ele tem uma série de coisas que é obrigado a preencher. Mas tem um plano de trabalho que dá para a gente facilitar o preenchimento. Em vez de a pessoa ter que escrever, corre o risco de escrever uma coisa que falta, ou que, sei lá, ou o técnico entendeu, não, vamos fazer xizinho, daí não tem o que errar, né? Então essas coisas assim a gente consegue facilitar. A gente tira uma biodiversidade absurda, colocamos uma espécie só e não queremos que tenha desequilíbrio. Nós causamos o desequilíbrio. Ambientes de cultura, né, sistemas de produção que prezam pela alta biodiversidade, sistemas agroecológicos, mesmo na produção orgânica, que você é impedido de usar defensivos químicos, se você não tiver biodiversidade, você fica amarrado, você fica correndo atrás do rabo do cachorro. Então, eu sou bem sincero nisso. Nós temos que mudar a nossa forma de ver a produção de alimentos. A gente tem que entender que o uso da terra é para todos, não é só para nós que estamos aqui comendo até que alguém lá em cima nos chame. Nós temos que pensar em todo mundo que vai estar aqui. Então a gente não pode aceitar mais que a gente use a terra de uma forma tão irresponsável. Então, defensivo se combate com biodiversidade. Quanto mais biodiverso for o seu ambiente produtivo, mais capacidade ele vai ter de se autorregular, de ser resiliente. Tem um desnível, tem um aumento populacional de um organismo, outro regula aquilo. Entendeu? Então, como é possível produzir dentro de sistemas agroecológicos sem veneno? Como? Com esses preceitos. Né? Então, dessa maneira, dizer para nós que vivemos num país tropical e que a gente tem muita praga, que nos ambientes dos países de clima temperado tem 6 meses de neve e aí mata todas as pragas, como a gente fica vendo palestra, vendo fotinho disso, é nos chamar de... Bom, deixa pra lá, né? Esse é um papo para outra história, mas é conversinha para ir dormir. Nós temos soluções, sim, só que os interesses econômicos ainda são muito fortes e eles é que nos impedem a usar sistemas de cultivo que são altamente dependentes desse modelo. Então, quando a gente estava lá na Assembleia Legislativa, estavam os bananicultores, todos lá com faixa, contra nós, num comportamento hostil para com os apicultores. Depois eu fui conversar com eles e falei, gente, vocês entenderam que nós estamos no mesmo barco? Vocês não entenderam ainda que é a sua família que está ficando doente? Vocês não estão entendendo isso? Ah, mas a gente não pode parar. Eu concordo com você. Se você não usar, você perde. Porque o sistema foi feito para isso. Então a gente tem que trazer a mudança de paradigma.
trazer esses sistemas agroecológicos de produção, sistemas orgânicos na medida do possível, mas mudar essa forma de ver a relação do homem com a natureza e produção de alimento. Muitas regras não têm sentido algum, elas não deveriam nem sequer existir nesse contexto que eu acho. Então, assim, por outro lado, você não vê todo esse interesse do poder público, todo esse olhar tão criterioso que eles estão tendo para a nossa atividade, com aquela que está matando as abelhas. Porque também tem regra para o outro lado. E não é cumprido. E não é fiscalizado. E não é punido. Não se chegam aos responsáveis. Quem está com o ônus todo desse impacto é o Criador. E se a gente não quiser continuar mais com isso, a gente vai ter que se mexer. Gente, muito obrigado. São 8 horas, nós estamos aqui, o parque fecha às 8. Vamos agradecer a aula do professor Ricardo, vamos chamar o nosso diretor técnico e entregar o diploma.